Hoje eu vim aqui para te dizer que eu fui traída. Pois é, meu marido me traiu. Foi como um soco no meu estômago, sabe? Eu vi naquelas fotos o rosto dele com um outro olhar. Tinha ali uma intimidade que não me cabia mais. Eu perdi o ar, eu perdi o chão, eu chorei sem som, tive vontade de desaparecer. E ali, naquele caos silencioso, mas que gritava por dentro, eu pedi socorro para uma grande amiga. E a gente se encontrou num café bem perto da onde ela trabalha e ali eu desmontei, eu desabei. Eu falei do medo, eu falei da dor, do desespero, do oco, daquele vazio que estava ali dentro de mim. E a gente ficou ali por horas e ela, como sempre, me ouviu com paciência e sem nenhum tipo de julgamento. Foi como se por um instante eu tivesse a permissão de não ser forte. Mas então ela teve que voltar para o trabalho, então a gente pediu a conta, mas antes da gente ir embora, a gente tirou uma foto sorrindo. Pois é, sorrindo. E no dia seguinte, eu postei aquela foto no meu Instagram com alguns emojis de coração. Eu usei um filtro para disfarçar os meus olhos que estavam inchados de tanto chorar. E na legenda eu coloquei uma frase leve, talvez até uma piada. Nenhuma palavra sobre aquele buraco que estava ali dentro de mim. Nada sobre a traição que eu havia sofrido. Nada sobre o meu mundo que estava completamente despedaçado. Então eu estava ali, sorrindo para o feed e chorando na vida. Pois é, pessoal, essa é uma das muitas histórias que eu ouço todos os dias no meu consultório, na vida, na verdade. E daí a gente julga, não é mesmo? Mas quantas vezes nós não fizemos uma curadoria digital? Quantas vezes nós não ensaiamos aquele sorriso legal, uma pose bonita, vestimos uma roupa bem bacana, escolhemos um lugar fantástico só para poder tirar uma foto e depois publicar no nosso Instagram para dizer que está tudo indo muito bem na nossa vida. Às vezes a gente fica semanas sem postar porque a gente está ocupado, porque a gente está cansado, porque a gente está desanimado, porque a gente está frustrado, mas então a gente rola o feed. E aí a gente vê tanta gente sendo feliz, curtindo, viajando, passeando, namorando, comprando, sendo promovido no trabalho, que a gente se sente menor. Para não ficar com esse sentimento desagradável, a gente inventa um momento capaz de provocar no outro a impressão que nós também estamos vencendo na vida. A gente edita o corpo para uma selfie, numa selfie, e depois a gente se olha no espelho com vergonha do corpo real. A gente grava um vídeo com a voz muito firme, enquanto a gente está gaguejando e soluçando por dentro. A gente posta amor que já acabou, vitórias que a gente não sente e até tesão que a gente não tem. Está tudo tão performado que parece que a gente vive para convencer os outros daquilo que nem sempre a gente tem, vive ou sente. Um dia desses, um conhecido meu, ele alugou um carro importado só para postar nas redes sociais uma conquista que era irreal, porque naquela mesma semana ele havia sido demitido. Outro dia, um casal bem famoso da internet fez um vídeo de um momento romântico, com flores, declarações de amor, e na semana seguinte anunciou a sua separação. Nós escondemos a dor só para manter um feed bonito. E, para quem não sabe, isso tem nome: normose. Quando fingir se torna algo tão comum que ninguém mais percebe então que está fingindo. Casais que mais parecem marcas, vidas que mais se assemelham a vitrines, emoções que são cortadas ao meio para caber então num story de 15 segundos. E assim nós vamos nos desconectando do nosso corpo, das nossas emoções, do nosso desejo real. Vai dizendo sim quando na verdade gostaria de dizer não. Vai se mostrando inteiro quando na verdade está em pedaços. Só para conquistar a aprovação, mesmo que isso custe a sua verdade. E o resultado? Um monte de gente sorrindo nas redes e chorando no travesseiro. Parece que sentir ou viver situações ruins virou então um ato de coragem. Porque nós vivemos num tempo onde parecer vale bem mais do que estar bem. Onde até o sofrimento ele parece precisar ser bonito para ser
ser aceito. E é aí que a saúde mental vai se perdendo, nesse espaço entre o que a gente sente e o que a gente mostra. E essa, pessoal, foi apenas uma história que eu queria compartilhar com vocês, porque a realidade é que a vida perfeita no feed, muitas vezes, é só uma vitória em meio a um mar de lutas. E por vezes, uma vitória que vem ainda com um filtro para ela não parecer muito desbotada. Mas, mesmo a gente sabendo disso, nós continuamos nos comparando e tentando ser tanto ou mais que o outro. Eu queria então muito que vocês se lembrassem. A gente não precisa performar. Nós podemos e devemos existir, sentir. E se tivermos motivos, também podemos desabar. Porque a nossa vida não é um feed, é um fluxo real de emoções. Ok? Então, se você concorda comigo, eu te convido a compartilhar esse vídeo. Envia para os seus amigos, para os seus familiares, desperta em todo mundo essa reflexão que a gente está trazendo hoje. Menos comparação e mais presença. Eu conto com a ajuda de vocês. Um beijo grande, um abraço forte. Mentaliza, Brasil!